Rafa. Doutor Eduardo e doutor delegado, doutor Eduardo e doutor Hugo, 2 delegados de polícia aqui, um do Paraná e um do Ceará. Eu queria que vocês explicassem pra gente como é na prática, assim, ó, beleza, temos o governo, Renan Santos presidente, delegado Hugo, governador do Ceará, Coronel Busnello, se Deus quiser, também governador do Rio de Janeiro, doutor Eduardo, deputado federal. Ok, qual é o trâmite para que a gente consiga fazer valer o direito penal do inimigo? Qual é o trâmite legal disso? Ponto. E aí, quais são as dificuldades que nós teremos para implantar essa realidade? Essa é a dúvida número 1, que é uma dúvida muito recorrente. Todo mundo acredita que é um caminho, termos o direito penal do inimigo, mas não está muito claro qual é o caminho que a gente vai seguir para adotá-lo. E aí, 2, o quanto isso pode impactar, por exemplo, na operação de um delegado de polícia. Então, um policial militar, lá no flagrante delito, prendeu o indivíduo, levou esse indivíduo para a delegacia, é um faccionado, o quanto pode impactar no uso da autoridade policial para a manutenção dessa pessoa presa. Então, por favor, doutores. Não sei se o delegado Hugo quer falar antes ou quer que eu fale. Não sei se tá me ouvindo, delegado? Hugo. Tá mutado, Hugo. Pode falar, Krieger. Então vai, Eduardo, pode começar. Eu vou explicar brevemente, assim, o que seria necessário mudar, né, pra gente implantar esse direito penal do inimigo. Primeiro, a gente tem que estabelecer o que seriam os inimigos, né, que para nós já está fácil, que são as facções criminosas, né? Cada estado conhece a sua, cada polícia já está mapeado, todos nós trabalhamos na segurança pública sabemos. Aqui no Paraná, o pessoal, apesar de não termos esse domínio de território, a gente tem muito uso da questão financeira das facções, né? Então aqui no Paraná e Santa Catarina também é um estado que é muito utilizado para lavagem de dinheiro, né? Essas questões, até para onde eles moram, a gente vê muita coisa nesse sentido. Mas a gente vai estabelecer quem são os inimigos, o que são inimigos, né? Quem são os inimigos? Então, são tais pessoas que pertencem a tais facções, né? Então, você pode estabelecer até a questão dele utilizar símbolos, dele se auto-identificar, dele ter conversa de declarações dele. Então identificamos os inimigos. A partir disso, a gente estabelece o que vai ser feito com essa pessoa, né? Para nós, do Partido Missão, é deixar essa pessoa fora de circulação pro resto da vida, né? Então a gente... Doutor, desculpe interromper, mas só para implementar a dúvida. O direito penal do inimigo, né? Eu não sou uma pessoa do direito, né? Eu sou pedagogo, sou bombeiro militar. O direito penal do inimigo, ele é uma parte de um novo código, ele é uma parte do Código Penal já existente ou seria um outro Código Penal, um segundo Código Penal? Vai, Hugo. Vai, Hugo. Consegue me ouvir, né, agora? Positivo. É porque deu uma travada aqui, eu tive que sair e entrar de novo. Muita beleza, Hugo. Beleza. É o contrário. Acostumada. Só complementando aí o que o amigo Kruger estava falando aí. Essa questão do direito penal do inimigo, de forma bem concreta, a gente precisa estabelecer para que ele seja colocado na prática, como está estabelecido no livro amarelo, 2 situações, né? A primeira, o estado de defesa, porque aí no estado de defesa certas regras constitucionais elas são flexibilizadas, e aí nesse estado de defesa o Renan pode, já nos primeiros dias de governo, ele pode já entrar com ação de choque e banho de lei e ordem no país. Agora esse estado de defesa, ele tem que passar por uma votação do Congresso Nacional e ser aprovado pelo Congresso Nacional. Então o Renan entra, ele decreta e o Congresso avaliza. O Congresso avalizou, Renan começa a pôr em prática com regramentos processuais penais e flexibilização de direitos de certos grupos criminosos, que hoje a Constituição, de certa forma, ela impede que haja uma ação imediata, como no estado de defesa vai poder ocorrer. A médio e longo prazo, a gente precisa mudar a Constituição. Isso aí é claro. A gente precisa de uma nova Assembleia Nacional Constituinte para estabelecer pena de morte, para estabelecer prisão perpétua, para estabelecer diversos mecanismos contra organizações criminosas, para que
após o estado de defesa encerrar, nós, como Estado, a gente continue implementando um rigor maior em relação à facção criminosa, diferentemente do criminoso comum. E aí vão vir algumas pessoas do direito que vão falar de uma situação chamada, que e aí eu vou ter que entrar aqui no juridiquês, mas é inevitável, que eles chamam da teoria da vedação do retrocesso. O que é a teoria da vedação do retrocesso? A lei não retroage para pior, né? Só retroage para melhor. A lei não retroage para pior. Isso foi um entendimento da Alemanha que foi trazido para cá, mas esse entendimento da Alemanha a gente consegue desconstruir com outro entendimento alemão trazido para cá por um dos ministros atuais do STF, chamado Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes trouxe também para cá, para o Brasil, uma segunda teoria, que é um outro viés do princípio da proporcionalidade, que é o princípio da vedação da proteção deficiente. O que é que esse princípio diz? Ele diz que o Estado ele tem a obrigação de dar uma proteção eficiente para o cidadão. E a própria Constituição, ela está lá nos seus primeiros artigos, que o poder ele emana do povo. Então a Constituição, ela não é instrumento de poder, ela é a materialização do poder do povo. Então, a partir do momento em que o Renan Santos, ele é presidente da República, ele instaura um referendo, e aí nesse referendo vai ter que ter 3 situações que o povo vai ter que votar. Primeira situação, Assembleia Nacional Constituinte. Segunda situação, estabelecimento de pena de morte e prisão perpétua. Terceira situação, retirada do Brasil dos tratados internacionais de direitos humanos, principalmente o Pacto de São José da Costa Rica e o Pacto de Direitos Civis e Políticos também, que foi estabelecidos pelo Brasil. Por quê? Porque nesses 2 pactos, eles estabelecem nos seus regramentos, principalmente o Pacto de São José da Costa Rica, que tem status de norma supralegal no país, que os países que aboliram a pena de morte não podem retroagir para criar novamente. Então, enquanto o Brasil ele for signatário do Pacto de São José da Costa Rica, a gente tem um impedimento pelo direito internacional de estabelecer pena de morte no Brasil. E como é que o Brasil sai desse tratado? Acontece um fenômeno dentro do direito internacional chamado de denúncia de tratado. O Estado ele pode denunciar o tratado dizendo que não quer mais ser signatário daquele tratado. E aí, como o Pacto de São José da Costa Rica passou por votação no Congresso, ele teria que, em tese, passar por essa votação do Congresso. Só que o que é o Congresso? O Congresso ele é a representação do próprio povo, através de seus representantes políticos. E qual é o ônus, Hugo? Qual é o ônus de eu tirar o país signatário, tirar o Brasil do Tratado de Paz da Costa Rica, por exemplo, de Direitos Humanos da Costa Rica? Qual é o ônus disso? Teremos, por exemplo, a gente rompe acordo comercial se você sair. Não tem ônus, né? Assim, a gente sai e pronto. Porque entenda uma coisa, o Pacto de São José da Costa Rica ele é um documento de 67, se eu não me engano. Ele é anterior à própria Constituição. Ele traz mecanismos de garantias de direitos sociais e individuais que a própria Constituição já trouxe. Então, em 88, a Constituição ela foi muito mais além do que o próprio Pacto de São José da Costa Rica. Só que o Pacto de São José da Costa Rica hoje, ele trava muita coisa no Brasil. Ele trava pena de morte, ele obrigou a legislação a se adequar a essa baixaria de audiência de custódia que hoje nós temos. Ele criou diversos mecanismos e o Brasil ele acaba sendo obrigado, porque como ele como ele é uma norma supralegal, ele na hierarquia das leis, ele está acima do Código Penal, de processo penal e de execução penal. Então a gente tem que tirar o Pacto de São José da Costa Rica, não é que a gente vai violar direitos humanos, não é isso. A gente precisa tirar essa trava legal que a gente tem hoje, saindo do pacto, nem que depois a gente volte. Porque o Pacto de São José da Costa Rica, ele não impede o país de ter pena de morte ou prisão perpétua. O que ele impede é o seguinte, se eu tiver abolido, eu não posso colocar mais. Perfeito. Então, qual seria o movimento? De forma bem resumida. Referendo. Desse referendo, teria que ter... O referendo, para quem não entende, para as pessoas fora do direito, existem 2 mecanismos de representação direta, onde a própria pessoa, o próprio povo, ele diretamente decide sobre o rumo de um país. Ele é o plebiscito e o referendo. Tem outros também, mas aqui no Brasil, plebiscito e referendo. O que é o plebiscito? O plebiscito é quando a população ela vota sem ser estimulado o assunto.
Esse é o plebiscito. O referendo é quando eu estimulo o assunto e peço para a população dizer se ela aceita ou não. Então, o Renan Santos, presidente, teria que fazer um referendo dizendo: eu quero estabelecer uma nova Assembleia Nacional Constituinte, eu quero estabelecer nessa Assembleia Nacional Constituinte pena de morte e prisão perpétua, e eu quero que o Brasil saia do tratado, principalmente do Pacto de São José da Costa Rica. A população aceitou, o Brasil sai. E aí, aquelas pessoas que falam lá da teoria da vedação do retrocesso, elas não podem mais dizer isso aí, porque, na verdade, é o próprio povo que tem o poder da Constituinte originária, e a Constituinte originária ela é ilimitada, para estabelecer pena de morte e prisão perpétua. Perfeito. Ideias de valor merecem ser compartilhadas. Deixe seu like e inscreva-se para fazer parte deste espaço e registre sua opinião nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.